Deus. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Graça e paz, família Cristo é o tema. Se mantém de pé, continua adorando a Deus. Quem tenho eu no céu, além de ti? E não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti e construirei no cume do monte um altar. Sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Se você sabe esse louvor, adora. O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? O que fazer? Pra onde ir se só tu tens as palavras de vida eterna? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Não sei o que fazer sem ti, Senhor. Só quem está apaixonado glorifica ao Senhor Jesus. Faz barulho porque Ele está aqui, meu irmão e minha irmã. Ele está aqui presente, então a nossa vida é uma adoração a Ele, a nossa vida é um sacrifício a Ele. Então permanece dando o teu melhor a Ele nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Não foi nada combinado. Como sempre, eu pego o Patrick de surpresa. Mas enquanto eu subi as escadas, Deus me direcionou para esse louvor. E eu nem lembrava de algumas partes dele. E vocês vão entender por quê. Porque o título da mensagem de hoje, se a mídia puder colocar, eu agradeço. É o sacrifício sou eu. Amém? Se você tivesse entendido, você tinha glorificado. Porque o sacrifício sou eu e você. Amém? Glória a Deus. Então abre por gentileza, ainda de pé, a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 22. Não é um livro difícil, é o primeiro. Iremos ler um pouquinho. Vamos ler do 1 ao 19. Pai, muito obrigada, Senhor, pela Tua presença aqui neste lugar. Muito obrigada por essa noite, pela Tua palavra.
por tudo que o Senhor preparou, Pai, para cada um de nós. Pelo Teu louvor, por cada adoração, por cada pessoa que está aqui presente, Senhor, por aqueles que não puderam vir, Pai. Mas o Senhor sonda, o Senhor conhece cada coração. E nós sabemos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor é o centro de todas as vidas, de todas as famílias. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te rogo, te peço, te suplico, que o Senhor continue conosco nesta noite, que o Senhor continue falando aos nossos corações, que através de mim, apesar de mim, não seja aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor possa nos tratar, que o Senhor possa nos moldar, e que nesta noite, em nome de Jesus, possamos sair daqui diferentes da qual nós entramos, Pai. Em nome de Jesus, é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém? Deu tempo todo mundo abrir? Amém ou misericórdia? Eita glória, a igreja que lê a palavra. Gênesis capítulo 22, do 1 ao 19. Depois dessas coisas, Deus pôs a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levou nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu o holocausto, em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus e como as areias que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. A gente vai ficar por enquanto até aqui, podem sentar. E o ano ainda não acabou, amém? Amém? Então fala, eu não gosto muito disso não, porque não tem nada de espiritual, mas é só para você ficar atento e não se distrair por nada. Fala com o irmão do teu lado e diz assim: o ano ainda não acabou. Nós ainda temos 4 dias até a virada do ano. E eu preciso te dizer que em 4 dias, Deus ele pode fazer muitas coisas. Inclusive, se você tiver fé, Deus ele pode fazer hoje ainda. Amém? Posso ouvir um amém? Pessoas de fé na igreja?
Então, nós ainda estamos vivendo o ano da promessa. E essa ministração, não diferente, como a maioria delas que eu ministro, ela nasceu através de uma experiência que eu tive com Deus. E durante a ministração eu vou relatando essa experiência para vocês. Só que eu tive a confirmação dessa ministração no dia do batismo daqui da igreja. A gente está correndo tanto que eu já me perdi no dia, mas eu acho que foi domingo passado. Foi isso, pastor? Domingo passado. Então, domingo passado nós tivemos o batismo na nossa igreja. E, para quem ainda não sabe, o nosso filho caçula, Davi, ele decidiu se batizar. Ele decidiu dar esse passo de fé. E ele disse, não, eu quero descer as águas. E naquele dia era o batismo da nossa igreja e o batismo do nosso filho. E para quem também não sabe, Davi também é o nosso filho da promessa. Davi também nasceu mediante um diagnóstico humano que eu não poderia mais engravidar. Que eu não poderia mais ter filhos. E antes mesmo de Davi nascer no meu ventre e no nosso ventre, porque foi gerado por nós dois, Davi ele nasceu primeiro por fé e ele nasceu em nossos corações. E em seguida, claro, no meu ventre. E Deus ele realizou o impossível aos olhos humanos, né? Porque pelo diagnóstico de muitos médicos era impossível isso acontecer. E por que eu estou falando isso tudo? Só para eu chegar no ponto e para você entender como foi a confirmação da ministração dessa noite. No finalzinho do batismo, estava eu naquele cantinho organizando a mesa, organizando o que tinha ficado para a gente servir novamente o café da manhã aos nossos irmãos. E de repente, passa a mãe da nossa diaconisa Auristela. E não é a primeira vez que Deus a usa para me dar respostas e falar comigo. E ela passou, eu cumprimentei normal, abracei, brinquei, perguntei se estava tudo bem. Não deu 2 minutos que ela tinha passado, eu estava de cabeça baixa, ela voltou. Na hora eu até levei um susto, porque eu estava de cabeça baixa, né? Quando eu levantei, ela estava na minha frente esperando eu desocupar. E eu achei que ela queria um abraço, falar alguma coisa. E na hora que eu levantei a cabeça, ela olhou bem no fundo dos meus olhos e me fez uma pergunta. E a pergunta que ela me fez foi, quem foi Isaac? Na hora chega, deu um nó na garganta. Imediatamente eu respondi, o filho da promessa. E ela continuou. Olhou para mim e disse, continue preparando o seu Isaac. Mas ela não sabia o preço que eu já estava pagando. Porque eu tinha decidido dizer a Deus que o sacrifício sou eu. E foi só uma resposta daquilo que eu já estava vivendo, para a honra e glória do Senhor. E ela me falou outras coisas. Só que nesse momento que ela me falou essa frase, Deus ele me respondeu algumas coisas, na verdade 3 coisas. E a primeira coisa que Deus me respondeu foi o título da ministração de hoje. E a segunda coisa que Deus me respondeu foi sobre os meus filhos. Que desde que eles estavam no meu ventre, que Deus ele ministra usando pessoas, situações, palavra dele mesmo. E ele diz que meus filhos não são meus, é dele. E por mais que eu consagrei os meus filhos e eu achava que eu tinha entendimento disso, Deus ele passou a me cobrar fazer a entrega dos meus filhos. E para quem é mãe sabe que isso não é fácil. E eu continuei, amém, Senhor. Vou continuar preparando o meu Isaac. E eu quero dizer no altar santo do Senhor, que hoje, mediante a igreja como testemunha, eu entrego literalmente ao Senhor os meus 2 filhos. Para que Ele possa continuar fazendo a boa, perfeita e agradável vontade dEle na vida deles. Eu não sei do que espera amanhã. Mas eu sei que nós temos um Pai que Ele cuida de tudo. E a terceira coisa que Deus me respondeu através dessa frase da irmã é que o Isaac e o sacrifício sou eu. E Deus me trouxe aqui para te lembrar
que o Isaac e o sacrifício é você. Amém? Então fala comigo, por favor, com fé. O sacrifício sou eu. Amém. E voltando para o texto, parar de falar um pouquinho de mim, não vim falar de mim. Voltando um pouco para o texto que nós lemos. Esse texto é um texto muito recitado, muito ministrado. Já ministrei também esse texto algumas vezes. Só que sempre que nós lemos esse texto, nós pensamos imediatamente em Abraão como pai. Como um pai que naquele momento está obedecendo e entregando o filho. Só que hoje, Deus me direcionou em um outro aspecto, em outro ponto. Em a gente olhar não apenas para Abraão, mas olharmos para o Isaac, que era o próprio sacrifício. O Isaac, eu começo a imaginar, eu tenho muita viagem quando eu estou lendo a palavra do Senhor, porque eu começo a imaginar as cenas. Que nem os desenhos que passam no Ministério Infantil, né, pastora? Passa muitas cenas de histórias bíblicas. E eu começo a imaginar essas cenas. E eu comecei a imaginar o Isaac, ele sendo levado, ele sendo direcionado para seu próprio sacrifício. E hoje eu tenho uma pergunta, meu irmão e minha irmã, para fazer a mim e a você. Quanto estamos dispostos a pagar pelos sonhos de Deus em nossas vidas? Quanto estamos dispostos a sofrer, a nos entregarmos, a nos humilharmos, para que Deus faça o que Ele quer fazer em nossas vidas? E muitas vezes, eu e você, nós dizemos a Deus, Deus, eu quero fazer isso para o Senhor, eu quero fazer aquilo para o Senhor. Só que muitas vezes nós não paramos para pensar no que estamos dizendo para Deus. Muitas vezes nós estamos dizendo a Deus, Senhor, eu quero servir na tua casa. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu quero amar como tu amas. Só que deixa eu te falar uma coisa, meu irmão e minha irmã. Que para fazermos isso, sacrifícios precisam ser feitos. E muitas vezes, precisaremos sacrificar algo. Se quisermos termos tempo a sós com Deus. Precisamos abrir mão de algumas coisas. Talvez em algum momento da sua vida, se isso já não aconteceu, você precisará abrir mão de um sonho seu. Abrir mão de uma carreira sua. Não tem como, meu irmão e minha irmã, eu e você realizarmos os planos de Deus sem que façamos um alto sacrifício. E o sacrifício, muitas vezes, será nós mesmos. E quando eu me refiro a sermos o sacrifício, presta bem atenção nisso, em nome de Jesus. Eu não me refiro a sacrifício por ser uma vida de sofrimento. A sacrifício por ser uma vida de escassez. A sacrifício por uma vida de falta. Não, não é isso que eu estou mencionando aqui nesta noite. Não é sobre isso que eu estou falando aqui nesta noite. É nós entendermos que precisamos oferecermos o melhor a Deus sempre. Mesmo que muitas vezes seja preciso, sim, eu e você renunciarmos a alguma coisa, abrirmos mão de alguma coisa, por amor a Ele e por segui-lo. Se nós quisermos viver o que Deus tem para nós, vai existir sim uma renúncia, vai existir sim uma entrega a ser feita. Para ter uma vida com Deus, existe o abrir mão. Existe nós entendermos que nós não devemos ser apenas como Abraão, que obedeceu, fez a vontade do Senhor, pegou seu filho que muito amava, que também foi o sacrifício para Abraão. Mas que nós precisamos olhar para o Isaac e dizer, Senhor,
Acredito eu que era um adolescente, era um jovem, porque a Bíblia não diz que era um menino nem uma criança, ela diz que era um rapaz. Então imagina um pai obedecer à voz de Deus, olhar para o seu filho e dizer: tem um sacrifício para a gente fazer, vamos comigo. E o menino simplesmente, sem saber para onde ia, nem o que iria acontecer, resolveu confiar. Ah, pastora, eu nunca pensei nisso. Eu não sou Isaac. Eu sempre me identifiquei com Abraão, é muito forte. A gente como pai, como mãe, pensar em entregar o nosso filho, eu também. Tudo bem. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Que você sendo Isaac ou Abraão e sendo o que eu falo não é semelhante, é você pegar como referência o que eles passaram. Você escolhendo ser um dos dois, você vai precisar entregar algo do mesmo jeito. Também vai existir renúncia. Não existe vida com Deus sem entrega. E enquanto eu fazia essa ministração, eu passei a lembrar do teatro que esteve aqui na nossa igreja. E queridos, aqueles meninos vieram para a nossa igreja sem cobrar nada. Eles rodam o Brasil, muitas vezes rodam o mundo, fazem missões, eles abrem mão de sua vida, abrem mão dos seus pertences, abrem mão dos seus confortos, abrem mão de suas famílias para fazer a obra de Deus. E a oferta que ao fim do teatro, quem estava aqui viu, que eles pedem às igrejas que eles vão, e deixa eu te dizer uma coisa, não é para o bolso deles. A oferta que eles pedem vai diretamente para a ONG, para ser direcionada às pessoas que necessitam. E eles são mantidos também pela ONG. Não tem um salário extrabolante, não. Porque muitas vezes a gente quer ser um missionário de avião. O missionário que está sentado na primeira classe. E eu olho para aqueles meninos e eu vejo meninos como Isaac, que abriram mão de sonhos, que abriram mão de profissões, que abriram mão de famílias e estão rodando o mundo em obediência a Deus. Ai meu Deus, como aquele teatro tocou o meu coração. Como Deus falou comigo através daqueles meninos. Como impactou a minha vida. E também eles foram respostas de Deus para mim. E nós precisamos entender que muitas coisas que não conseguimos viver é porque não entendemos que o sacrifício somos nós mesmos. E deixa eu te dizer, eu preciso abrir parêntese, né, nem aspas. Que antes que eu vou falar isso com muito amor, os teólogos de plantão comecem a me criticar e dizer que eu estou falando heresias. Eu não sou alienada, eu acredito que todos nós, nenhum de nós somos. Nós sabemos quem é o verdadeiro sacrifício. Nós sabemos que existe um sacrifício imutável, irreparável, sem mácula, sem manchas. E quem é esse sacrifício? Ele é e sempre será Jesus. Eu não estou pregando o contrário disso, não. Só que ao mesmo tempo que Jesus, ele sacrificou a vida dele por amor a mim e a você, o que nós estamos fazendo por Jesus? Qual o sacrifício que nós estamos oferecendo a Ele? Ele se entregou pelos meus e pelos seus pecados. Hoje Deus me trouxe aqui para dizer que existe uma parte nossa, uma entrega, uma renúncia que precisa ser feita.
E se a gente não entender isso, a gente nunca vai entender que devemos, sim, nos sacrificar por Jesus. No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23 e 24, Jesus dizia a todos, a algumas pessoas, aos discípulos, na minha Bíblia diz que Jesus dizia a todos. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Com outras palavras, meu irmão e minha irmã, o que Jesus está dizendo aqui é que existe um custo para a gente segui-lo. E o custo para a gente seguir a Jesus é a gente negar a nós mesmos. O custo é a gente aceitar algumas coisas. E muitas vezes nós queremos seguir a Deus e nós não queremos segurar a nossa própria língua. É assim ou não? Queremos servir a Deus e não queremos ouvir uma reclamação que é para o nosso próprio bem. É assim ou não? Eu não vi em nenhum momento, na hora que Abraão chamou Isaac para segui-lo, para fazer o sacrifício, Isaac resmungando, Isaac perguntando para onde ia, o que ia fazer, o que ia acontecer. Simplesmente ele foi. E eu preciso te dizer também com muito amor. Eu estou aqui no temor, tremor e fraqueza. Só Jesus sabe como eu estou aqui hoje. E depois você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. Não é me vitimizando, não. Não interessa, meu irmão e minha irmã, se nós somos formados nisso, se nós somos formados naquilo. Claro que isso é para benefícios nossos na terra. E a gente precisa sim buscar o nosso melhor. Se em algum momento nós estamos sendo destacados em alguma coisa, se somos reconhecidos, se somos influentes, ei, o que sempre irá falar mais alto é se somos servos e servos de Deus. É se termos um coração de servos, seja aqui dentro e seja fora daqui. Porque ser servo aqui dentro é mais fácil. Vamos ser lá fora. Nós precisamos entender que o significado do sacrifício sou eu. É eu e você negarmos a nós mesmos e dia após dia pegarmos nossa cruz e segui-lo. Essa é a chave de quem quer viver o sonho de Deus. Eu não conheço ninguém que cresceu em intimidade e profundidade de Deus que não precisou renunciar a alguma coisa, que não precisou abrir mão de alguma coisa, que não precisou abandonar alguma coisa para ter mais da presença, para ter mais intimidade, para ter mais de Deus, para ter mais do Espírito Santo. E muitas vezes sim, eu vou falar isso aqui a noite toda, vai ser preciso eu e você renunciar. Vai ser preciso eu e você abrir mão, parar de se distrair com coisas e até mesmo pessoas, para termos profundidade e intimidade com Deus. Para que a gente possa adorá-lo ainda mais, amá-lo cada vez mais, orar com mais intensidade, por mais tempo, cada dia mais também. E eu preciso te fazer novamente mais algumas perguntas. Quanto estamos dispostos a nos sacrificarmos para vivermos o que Deus tem para nossas vidas? Quanto hoje vamos nos entregarmos para que portas se abram em nossas vidas? Quanto iremos abrir os nossos corações? E é assim que as coisas acontecem. Se termos profundidade com Deus, se termos profundidade com Deus, é o que queremos, precisamos mergulhar cada vez mais profundo.
Eu fico muito feliz, abrindo novamente um parêntese. Quando vem alguém aqui na igreja, alguma pessoa reconhecida, não que a gente ligue para isso, porque a estrela é o Senhor Jesus, amém? Todos precisam ser cuidados, amados, respeitados como filhos. E a pessoa chega em algum momento e diz assim: eu senti a presença do Senhor. Aqui na igreja tem palavra. Meu Deus, como meu coração pula de alegria. Porque aqui na nossa igreja tem palavra. E eu vou repetir e falar que nem o pastor Leandro. Se você tivesse entendido, você tinha glorificado. Para a honra e glória do Senhor Jesus, na nossa igreja tem palavra, tem presença, tem Jesus, porque é tudo por Ele, com Ele e para Ele. E voltando, falando em mergulhar, acho que foi sexta-feira, não sei nem que, hoje é domingo, misericórdia. Sexta-feira, meu marido foi trabalhar, trabalhou pela manhã e de repente ligou para mim, porque muita coisa na nossa vida é assim, no de repente. Vamos à praia? 1h da tarde. A gente foi se organizar, não sei o que, no meio da tarde estávamos nós indo à praia. E como se não bastasse, a gente vai para onde? Vamos para Itamaracá, bem pertinho. Vamos para Itamaracá? Nós fomos. E quando a gente chegou lá, acho que era umas 3h40 para 4h da tarde. Estava lindo. Lindo, 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 lindo. O mar, ele havia recuado bastante, estava, acho que secando, é isso que chama, né? O mar estava secando. Tinha muitos bancos de areia. Tinha um caminho que parecia, eu nunca fui não, mas parecia aquele, pelas fotos, caminho de Moisés. Acho que é Maceió, de Maceió. E muito bonito. Só que ao mesmo tempo que estava muito bonito, para quem quisesse mergulhar, precisaria andar um bocadinho. Porque o mar estava longe. E naquele momento Deus, Ele começou a ministrar no meu coração. Porque quanto mais fundo eu queria ir, quanto mais fundo eu queria mergulhar, porque a gente foi andando, então parecia aquela passagem. Foi no tornozelo, no joelho, na coxa, mas para você mergulhar e lavar o cabelo, precisava ir mais longe. Então, quanto mais eu queria mergulhar, mais longe eu precisava ir. Mais para dentro do mar eu precisava entrar. E quando a gente chegou, também não é surpresa para a gente, quando a gente chega, os lugares estão fechando. Só para descontrair um pouquinho. Quando a gente chegou, tudo estava se fechando, não tinha uma barraca disponível, aberta. E Cássio disse, vamos ficar aqui na areia. Nós ficamos lá, colocamos as nossas coisas. Só que... Aí deixamos, né, as bolsas, pertences, sandálias. E quanto mais longe nós íamos, mais a gente entrava ao mar, mais minha visão ficava pequena das coisas que estavam na areia. Eu não sei se você está entendendo. As minhas coisas estavam na areia, eu estava dentro do mar. Se eu queria mergulhar, eu precisava ir mais fundo. Mas para eu ir mais fundo, eu não conseguia ver o que estava na areia. E Deus, Ele ministrou fortemente ao meu coração. Ou eu mergulhava e confiava que minhas coisas estavam seguras. Ou eu tomava conta das minhas coisas e permanecia seca. Foi um tish. E muitas vezes é isso que nós queremos, a profundidade com Deus. Eu quero ir mais fundo, eu quero ir mais profundo, eu quero mergulhar mais mais raso, eu ia dizer, não, está repreendido. Quero mergulhar mais fundo, quero molhar os cabelos. Só que muitas vezes a gente tem medo de sair do raso. A gente tem medo, tem preguiça de andar mais um pouquinho. A gente tem medo de soltar as nossas coisas e deixar o Senhor cuidando. E não é sobre mar que eu estou falando. Não é sobre praia que eu estou falando.
nossa profundidade precisa ser maior. Quanto mais profundo eu quero ir, por mais tempo eu terei que andar. Quanto mais fundo eu quero ir, mais coisas eu precisarei abrir mão. Abrir mão de sonhos, abrir mão de planos. Tem coisas que desejamos fazer em nossas vidas que acaba tomando os sonhos e o lugar que pertence a Deus. Nós precisamos abrir mão. Precisamos decidir não viver mais determinadas coisas. Precisamos reorganizar posições e prioridades. E com essa reorganização a gente vai se colocando no lugar do sacrifício. Muitas vezes chega fim do ano, a gente pega um caderninho e a gente quer fazer metas para o ano que vem, para o ano 2026. Não que isso esteja errado. Tem que planejar mesmo. Só que a nossa principal meta tem que ser Jesus como a nossa prioridade. Como primeiro em nossa vida. Muitas vezes a gente coloca na lista que quer emagrecer e eu estou precisando. Que vai correr mais, que vai trabalhar mais, que vai estudar mais, que vai passar no concurso, que vai comprar um carro, que vai comprar um apartamento. Só que muitas vezes quando a gente olha para a nossa lista está faltando o principal, que é Deus e é Jesus. Ainda dá tempo. Faltam 4 dias. Muitas vezes, para termos profundidade com Deus, Ele vai nos tirando pessoas. Ele vai permitindo situações para que a gente aguente mais um pouquinho. Permitindo que a gente apanhe mais um pouquinho. Perca mais um pouquinho. Abra mão de mais alguma coisa. Negue-se a nós mesmos. E muitas vezes nós pedimos a Deus: Deus, usa a minha vida. Eu quero ser usada por Ti. Eu quero ser cheia da Tua presença. E não estamos dispostos a pagar o preço. E eu vou perguntar novamente: quanto estamos dispostos a pagar pelos nossos sonhos quando estão alinhados com os sonhos de Deus? Quantos estamos dispostos a viver o que Deus planejou para as nossas vidas? O que hoje precisaremos abrir mão? O que hoje precisaremos deixar de lado? O que teremos que negarmos em nós mesmos? Talvez o sacrifício de hoje seja se submeter a uma autoridade que você nunca se submeteu. Para Deus fazer algumas coisas em nossas vidas, nós precisaremos ter o coração de servos. Tem coisas que só acontecem em nossas vidas quando aprendemos a termos o coração de servos. E eu preciso te dizer que ser servo, meu amado e minha amada, não é a gente querer mandar, não é a gente querer ordenar, não é a gente querer obrigar. Ser servo é eu querer fazer primeiro. É eu estar disposta, é eu estar disponível, é eu me posicionar. E tem coisas que só vão acontecer em nossas vidas quando estivermos dispostos a fazer o que Isaac fez. Ainda estava na introdução. Eita, Deus, vai ter vigília não. E a primeira coisa que Isaac fez, quando a gente vai ler a palavra e a gente vai entender a história, é que Isaac, ele carregou a lenha. No versículo 6, Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ficar só na parte A. Você já parou para prestar atenção nisso? Isaac estava carregando a lenha que iria queimá-lo. Quando Abraão saiu da casa dele, foi em obediência a Deus para fazer isso, sim ou não? Então Isaac estava carregando em seus próprios ombros a lenha para ele mesmo ser o sacrifício. Ele poderia não saber ainda,
mas o sacrifício era ele próprio. E claro, meu irmão e minha irmã, ressaltando mais uma vez, que Isaac é um exemplo do que Jesus fez por mim e por você. Mas simbolicamente falando, era como o carregar a minha cruz significasse também eu carregar a minha lenha. Eu não sei se você está entendendo essa palavra dessa noite. O carregar a minha cruz e seguir a Jesus é também eu carregar a minha lenha para eu mesma ser o sacrifício. Agora imagina na posição de Abraão como pai. Pegar o seu filho, seu único filho, porque tinha Ismael, mas Ismael já tinha ido embora. O filho da promessa, o filho que ele muito amava, porque Deus ele falou isso. E além de saber que possivelmente ele teria que sacrificar esse menino, esse rapaz, por obediência a Deus, ainda fazê-lo a carregar a lenha que o sacrificaria. Imagina comigo o coração de um pai. Como se não bastasse levar o seu filho para ser sacrifício, ele pegou a lenha e disse: quem vai carregar é você próprio. E é assim, meu irmão e minha irmã, que as coisas espirituais acontecem em nossas vidas. Precisamos carregar a lenha nas costas para que Deus possa nos usar. Precisamos carregar a lenha nas costas para termos uma intimidade maior com Deus. E muitas vezes nós achamos que carregar a lenha é uma forma de punição de Deus para a gente. A gente acha que Deus está nos punindo. Enquanto Deus, Ele está ali nos dizendo: vem aqui meu filho, vem aqui minha filha. Deixa eu colocar essa lenha nas tuas costas. Só precisa de uma coisa. O que você precisa fazer é confiar em mim. É descansar em mim. Vai dar tudo certo. Isso aí que eu estou fazendo com você é só para você amadurecer mais um pouco. Isso que eu estou fazendo para você é só para que a minha unção possa operar ainda mais na tua vida. Isso que eu estou fazendo para você é só para que você possa aprender algo e passar para as pessoas. E muitas vezes a gente na posição de filho e filha, Deus faz isso comigo e com você. Ele não nos pune, Ele nos ensina. É como se Deus estivesse nos dizendo: eu preciso te ensinar a obedecer. Eu preciso te ensinar a confiar. Eu preciso te ensinar a depender. Como eu disse a vocês, essa ministração nasceu de algo, de uma experiência com Deus. E meu Deus, vocês não têm noção como Deus está me ensinando a ser dependente dEle. Como Deus está me ensinando a confiar nele, a descansar nele. Carregando a lenha, nós aprendemos a obedecer e a confiar em Deus, independente dos resultados. E o porquê nós obedecemos? Em primeiro lugar, nós obedecemos porque Ele é o nosso Senhor, sim ou não? Em segundo lugar, nós obedecemos porque Ele é o nosso Pai. Nós o obedecemos não porque temos ou teremos algum resultado, mas nós o obedecemos porque Ele é o Senhor da minha e da tua vida. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o meu, Ele é o teu Pai. Ele nos ama. Em Mateus capítulo 6, versículo 33 e 34. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós não sabemos, meu irmão e minha irmã, o que vai acontecer amanhã. Como será o nosso futuro? Mas nós precisamos confiar e entregar. Isaac, ele não sabia de tudo, ele não sabia como seria, ele não sabia o que teria, ele não sabia para onde estava indo,
mas ele confiava no pai que ele tinha. Isaac, ele não chegou a ver o cordeiro antes de Deus prover. Ele não sabia onde estava o sacrifício, mas ele continuava o caminho inteiro carregando a lenha. Ele seguia carregando a lenha porque ele confiava, porque ele sabia que o pai dele, Abraão, não estou me referindo a Deus, que o pai dele era o Senhor dele, que o pai dele sabia o que era melhor para ele e tinha algo melhor para ele. E ele também confiava no pai, que é Deus, que Deus iria prover. Deus quer que o tornemos essa pessoa em nossas vidas, onde nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós acreditamos em seu amor, em sua graça, em seu cuidado e em sua misericórdia. E quando nós acreditamos e entendemos isso, nós passamos a ser o sacrifício. E eu preciso te pedir perdão a te dizer isso. Mas se você não está disposto, meu irmão e minha irmã, a carregar a lenha, talvez nada vá acontecer na tua vida. Talvez você vai caminhar por anos e anos e anos. Vai ouvir inúmeras pregações e inúmeros sermões. Vai para inúmeras conferências. E sua vida pode continuar a mesma coisa. Enquanto você não decidir se posicionar e carregar a sua própria lenha. Enquanto você não se sacrificar. Eu repito, o sacrifício que eu estou falando aqui não é sacrifício de sofrimento, não. É a gente abrir mão de coisas que está tirando o lugar de Deus na nossa vida. É a gente parar de se distrair com coisas que satisfaz a nossa carne, mas não satisfaz a nossa alma, nem o nosso espírito. É a gente parar com as distrações mundanas, colocando coisas e situações onde deveria estar Deus. O segundo ponto que a gente aprende com Isaac, e nessa parte, na verdade, foi com eles dois, é que a chama já estava acesa. Ainda no versículo 6, dessa vez a parte B. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Deus tinha ordenado a Abraão fazer um sacrifício. E Abraão, ele já está indo aqui preparado. Ele está levando o sacrifício, que seria o seu filho. Está levando a lenha. Mas ele também estava levando o fogo. E eu entendo nesse texto, quando nós lemos, é que o fogo ele já estava aceso para o sacrifício. Que durante os 3 dias de viagem, eles mantiveram o fogo aceso. Eu repito, eu não sei se você está entendendo essa mensagem, é altamente espiritual. Durante os 3 dias de viagem, eles mantiveram o fogo aceso. E naquela época, não havia facilidade em se fazer fogo. E eles mantiveram todo o caminho, o fogo aceso. E ouvi uma frase por esses dias de um pastor, de uma ministração, na verdade. Foi mais ou menos nessa ministração que eu me baseei um pouco para fazer o sermão de hoje. E nessa frase só existia poucas palavras. E ele dizia assim: onde há fogo, há sacrifício. Onde há fogo, há sacrifício. Onde o fogo está queimando, há sacrifício. Onde tem fogo aceso, tem pessoas carregando lenha. Onde o coração está ardendo, onde tem presença de Deus, onde a chama está acesa, onde a paixão está acesa, onde o amor por Jesus está aceso,
vai haver sacrifício. Quando nós entendemos quem Ele é, ou porque Ele se entregou naquela cruz, tem sacrifício. E eu não estou falando, novamente abrindo parênteses, de igrejas abusivas, de igrejas que sugam até a sua última gota de suor. Não, não é disso. Eu estou falando de um relacionamento profundo com Deus. Porque quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente tem um relacionamento profundo com Deus, a gente tem intimidade com as pessoas, a gente serve na casa dele e a gente faz o melhor para ele. Quando temos um relacionamento profundo com ele, não tem como nós não nos sacrificarmos. Não tem como a gente não renunciar. E o que Deus está dizendo para mim e para você hoje é para que eu e você possamos manter o fogo aceso. Porque ainda há fogo. Há sacrifício. Onde tem paixão, tem entrega. Onde há amor de Deus, há renúncia. Onde há pessoas que entendem o que Ele fez na cruz do Calvário por nós, permanece tendo fogo. Quando nós entendermos de fato o que aconteceu naquela cruz, que eu e você estávamos condenados. Estávamos condenados. Mas pela graça, pela misericórdia, Ele nos chamou de filho, nos redimiu e nos perdoou. Quando entendemos isso, a chama automaticamente, ela passa a acender nas nossas vidas. Porque não é sobre nós, é sobre Ele. E ontem, eu estava tendo uma conversa com um pessoal, com amigos. E eu comecei a falar algumas coisas do que eu vivi no meu passado. E novamente, enquanto eu fazia essa ministração, eu passei a me lembrar. E eu passei a me fazer várias perguntas. O que seria de mim? O que seria da minha casa? O que seria da minha família? Do meu casamento? Se não fosse a graça e a misericórdia dele. Se não fosse o amor dele por cada um de nós. E para falar a verdade, talvez eu não estaria nem aqui. Eu não me refiro na igreja, eu me refiro viva mesmo. Tem coisas que a gente precisa olhar para o nosso passado, não é para sentir saudade, não. É para a gente continuar glorificando a Deus e olhando de onde Ele nos tirou, de onde Ele nos resgatou, de onde Ele nos deu a mão. Ele nos amou. Ele tomou o nosso lugar. Os nossos pecados foram lavados e perdoados pelo sangue dele. E o que é o meu e o seu sacrifício comparado ao sacrifício dele por cada um de nós? É tão pequeno, meu irmão. É tão insignificante comparado a quem Deus é, ao que Ele fez e ao que Ele continua a fazer nas nossas vidas. Quando a chama está acesa, não fazemos isso para receber aquilo, não é barganha. Se estamos fazendo isso, se estamos fazendo alguma coisa para receber outra coisa, nós não entendemos que somos o sacrifício. Agora, quando nós fazemos alguma coisa, porque entendemos que é com Ele, por Ele e para Ele, aí a gente entende que todo sacrifício vale a pena. Que todo sacrifício vale a pena. Entendemos quem Ele é. E que, sendo da vontade dEle, sim, iremos receber
muito mais do que a gente sonha ou do que a gente espera. E o terceiro ponto que a gente aprende com essa história de Isaac é que precisamos estarmos preparados para o que Deus quer fazer em nossas vidas. Quando chegou a hora do sacrifício, o cordeiro ele não apareceu antes de Abraão preparar Isaac. Abraão ele preparou o lugar do holocausto, colocou seu filho em cima das linhas, amarrou o seu filho. Ele estava com a faca. E quando ele estava prestes a obedecer aquilo que Deus tinha ordenado ele a fazer, aí Deus proveu o cordeiro. Você entendeu que não foi antes? Abraão, ele precisou passar por todas as etapas. Ele precisou estar preparado. E nós precisamos estarmos prontos para o sacrifício. Se eu e você, meu irmão e minha irmã, e eu falo também com muito amor isso, não podemos sacrificarmos 1 minuto sequer de nossos celulares, de nossas redes sociais, de nossas distrações. Como nós podemos dizer a Deus que entregaremos nossa vida a Ele e que nós somos o verdadeiro sacrifício? Porque muitas vezes a gente está aqui dentro da igreja. Muitas vezes são 2 horas apenas de culto. E você não consegue cultuar aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Porque você está se distraindo com coisas, com pessoas e com o celular. Quantas vezes eu vi pessoas, eu não estou acusando nem apontando ninguém não, em nome de Jesus. Eu estou aqui para dizer o que Deus tratou comigo primeiro. Quantas vezes eu vi pessoas, enquanto tinham pessoas aqui louvando, adorando, cantando, apresentando algo, se sacrificando, ministrando a palavra, no WhatsApp, no Instagram e nem aí para o que estava acontecendo aqui dentro da igreja. E quando eu me refiro, não é a igreja, Cristo é o tema apenas, é a casa do Senhor, é a casa do Pai. Então muitas vezes a gente quer dizer a Deus que nós somos o sacrifício e a gente não consegue sacrificar 1 minuto sequer da nossa vida, sem que a gente se distraia com algo ou com alguma coisa. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só que muitas vezes, meu irmão e minha irmã, a gente quer viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, e a gente esquece do início do versículo, do início do texto, que para a gente viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, precisamos, em primeiro lugar, ter a renovação da nossa mente. Precisamos, em primeiro lugar, não vivermos conforme os padrões deste mundo. E quando a gente se posiciona e se sacrifica no mundo que nós estamos, que tudo é normal e não é, a gente passa assim a viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, não, está aqui na palavra. Só que muitas vezes a gente diz, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, maravilhosa. Uhul! Mas não está pagando o preço. Não está fazendo o que Ele nos instrui. O que Ele ensina na própria palavra dEle. Deus me deu essa palavra para você não encerrar o ano de 2025 de qualquer forma, para que você possa entrar no ano de 2026 se rendendo, tendo intimidade, entendendo que é filho, que precisa abrir mão de algumas coisas. Ainda há tempo. Muitas vezes nós não conseguimos cumprir nem os 2 primeiros mandamentos, que está lá em Mateus capítulo 22,
Versículo 37 e 39 ao 39. Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Muitas vezes a gente não consegue nem começar pelo básico. E o básico de Deus é esse aqui. Muitas vezes a gente quer pular etapas de Deus. Muitas vezes a gente não faz questão de se relacionar com as pessoas que Deus coloca e nos presenteia em nossas vidas. Com os irmãos da nossa própria igreja, e a gente ainda abre a boca e diz que é família. Muitas vezes a gente chega cansada, exausto, senta numa cadeira como essa e nem tem coragem de cumprimentar o irmão que está ao lado. Me perdoe, mas como eu disse, eu não quero que você entre o ano de 2026 da mesma forma. Para eu estar aqui hoje, eu estou pagando o preço. Foi preciso eu renunciar a muita coisa, mortificar a minha carne e gerar dor. Eu não estou brincando aqui não, meu irmão e minha irmã. Para a gente trazer algo, uma palavra do Senhor para a igreja, Deus nos cobra primeiro, começa de nós. Começa em nós. Eu não estou aqui querendo ser a mais santa, perfeita, maravilhosa, que eu não sou nada. Mas uma coisa que eu busco ser diariamente, e eu falho muito nisso, é ser obediente à voz do Senhor. É ser obediente ao meu Pai. O sacrifício somos nós, o sacrifício sou eu, o sacrifício é você. E nós precisamos estarmos preparados. Você está preparado para o ano 2026? Você está preparado para tudo que Deus tem preparado para a tua vida no ano de 2026? Eu creio que Deus ele tem preparado muitas coisas. Só que a gente precisa preparar primeiro. A gente precisa fazer como Abraão. Se é para sacrificar, eu vou sacrificar. Nem que nos últimos segundos Deus mande um anjo dele, soe lá do alto e diga: não, não era isso que eu queria, era só tua obediência. Porque muitas vezes o sacrifício é nossa obediência apenas. E quarto e último lugar, quando nos sacrificamos, Deus provê o que precisamos. Versículos 11 ao 19. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então ele lhe disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Daí diz-se até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Beceba. O que Deus estava dizendo aqui a Abraão: porque você obedeceu a minha voz, eu poupei o seu filho. Eu poupei o que seria o sacrifício. Você está entendendo isso? Só que muitas vezes Deus está direcionando a mim e a você, e a gente custa obedecer a entender o que Deus está direcionando e falando. Quando obedecemos, renunciamos, nos negamos, nos entregamos. E tudo isso nos leva a uma nova dimensão das bênçãos de Deus. Porque obedecemos, renunciamos, nos entregamos, passamos a conhecer o Deus da provisão. E eu creio, meu irmão e minha irmã, que existem promessas futuras para aqueles que o obedecem.
Existem ainda promessas futuras para esse ano de 2025 ainda. Como eu disse, ainda dá tempo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser antes da virada do ano. Mas Deus, Ele é o Deus que Ele provê todas as coisas. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Deus quem supre as minhas e as tuas necessidades. O Deus que continuou cuidando da gente até hoje é o Deus que continuará cuidando em todo o tempo, enquanto estivermos aqui na terra e enquanto estivermos na eternidade também. Aquilo que você não pode fazer, Deus vai cuidar. Aquilo que você entregou a Ele, Ele vai cuidar. Aquilo que você não pode resolver, Deus cuida. A provisão que você não consegue ter, Ele cuida, Ele faz, Ele provê. A promessa que você não consegue viver, porque não consegue fazer, Deus faz por você. A porta que se fechou, Deus tem outra porta preparada, aberta para você. E a porta que ninguém fecha. Deus, Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus que supre todas as nossas necessidades. A tua obediência vai te levar a uma dimensão nova de bênçãos. A tua obediência vai abrir teu entendimento e fazer você entender coisas que você não conseguia entender. Eu não estou aqui dando palavra de coach, eu estou dando a palavra do Senhor. Se você sacrifica, Deus, Ele faz. E você está disposto a obedecer? Se você quiser viver algo novo de Deus, se você quer ter profundidade e quer viver as promessas futuras, você precisa entender que tem coisa que só irá acontecer quando o sacrifício for você. E para encerrar rapidinho, para concluir, a conclusão dessa mensagem é o meu testemunho. É um dos. Como eu disse, vocês iam entender o porquê Deus me respondeu. Eu já passei por muitas situações e ainda passamos algumas situações. E um determinado período, não muito longe, como eu já tinha falado aqui, eu estava num pico de estresse muito grande, muita coisa na minha cabeça. Muita coisa para dar conta, muita coisa para se resolver, prazos fechando, de coisas que eram para ser solucionadas. E teve um dia aqui no culto, eu não lembro quem estava ministrando, mas foi na hora da palavra. Deus falou fortemente ao meu coração. Foi no dia, acho que foi 31. Mês passado teve 31? Do mês passado? Tem, não, 30. Então foi dia 30. O último dia do mês. Eu estava aqui adorando a Deus. Falando com Deus. E teve uma oração que eu fiz. Comecei a chorar. E eu disse assim: Deus, eu não quero fazer... Eu não costumo dizer os jejuns que eu faço. Até porque o sacrifício somos nós. Mas tem um propósito porque eu vou abrir isso aqui para vocês hoje. E eu disse assim: Deus, eu não quero fazer um jejum por barganha. Eu não quero sacrificar alguma coisa para que o Senhor possa fazer outra. Eu não quero sair daqui da igreja hoje fazendo um propósito contigo, um jejum contigo, porque eu quero que o Senhor solucione todos os meus problemas e principalmente aquele que naquele momento eu estava tirando um pouco a minha paz. E eu fiz essa oração, eu disse: Senhor, eu não quero. Senhor, eu quero o seu sacrifício. Eu quero me moldar primeiro e eu quero me moldar para eu aprender que a minha dependência está em Ti. Que eu preciso depender de Ti. E tinham coisas chaves na minha vida que quando eu estava num pico de estresse, muito estressada, chorando, aperreada, além de orar e falar com Deus, eu procurava fazer coisas que me distraía, que alimentava a minha carne, me saciava, me dava prazer. E por um momento eu dizia:
Esse momento aqui está ótimo, está maravilhoso. E eu vou citar algumas coisas, que são coisas que no meu momento de marcha estresse eu procuro fazer para me distrair. É a Coca-Cola, é o açaí, são doces sobremesa, porque biscoito, essas coisas para mim não faz muita diferença não. Mas doce sobremesa, o Instagram. Vou rolar aqui o Instagram, ver nada com nada, faz parecer a mente. E daí há tempos e tempos. Instagram. Eu não sou muito de assistir televisão, mas quando algo prende a minha atenção, eu gosto de ver sem parar. Eu também não tenho limites. Então passei a assistir uma série que era alguma coisa de médico, de enfermagem. Eu gosto muito de urgência, essas coisas. E eram coisas que estavam me distraindo, suprindo a minha necessidade momentânea de estresse. Porque era para essas coisas que eu corria. Quando eu dizia, eu não aguento mais. Eu achava que minha oração estava sendo suficiente. E eu achava que eu dizer, Jesus é suficiente, estava sendo suficiente. E nesse dia eu me comprometi com Deus. Eu disse, eu não quero tirar apenas uma coisa. E deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que diz assim, pastora, mas jejum é tirar uma refeição. Isso não é jejum, é propósito. É propósito para você, para mim é jejum. Porque jejum, tirar uma refeição, eu tiro todos os dias. Para mim não faz diferença. Eu posso ficar horas sem comer. Não vai me sacrificar. Não vai me aperrear quanto a isso. Eu não sou aquela pessoa que fica estressada quando eu estou com fome. Então, para mim, não seria um sacrifício. Você está entendendo o que eu estou falando? Eu tirar vou fazer o jejum de 24 horas. Tudo bem para mim. Se no outro dia eu ia comer. Então, para mim, não era um sacrifício. Para outras pessoas, tirar uma refeição é o jejum. Enfim. Então, eu fiz esses propósitos. E o propósito, para mim, é o jejum, porque mata a minha carne. Na hora do... Você quer procurar um doce na hora da TPM, mulher, sabe o que é isso? Quer procurar um chocolate? E Deus diz assim, não vai não. E eu me comprometi com Deus, e eu disse assim, Senhor, eu vou tirar essas coisas. Muitas vezes eu já tirei açaí, já tirei refrigerante, já tirei doce, já tirei pão. Singular, né? Um de cada vez. Dessa vez eu disse não. Só que eu tirei mais uma coisa, que eu nunca tinha tirado, eu até tinha tentado. Mas quando eu tirei, os primeiros 2 dias, parecia que eu estava me matando, estava morrendo, pedi perdão a Deus, Senhor, não tem como. E para quem me conhece, sabe o que é? É o quê? Café. Foi meu maior sacrifício. Meu esposo, meus filhos sabem o que eu passei. Pressão subiu, fui socorrida. Enxaqueca de matar, de morrer. Não aguento mais. E eu não vou abrir mão, eu não volto para o café, eu não volto para o café. Porque eu não determinei data. Eu disse, vai ser a partir de hoje. E foi a partir do dia 1º desse mês. Hoje faz 28 dias que, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou no propósito com Ele. Você entendeu porque eu disse que para eu chegar aqui, falar uma palavra para você, eu vivo primeiro? O sacrifício é em mim primeiro? Porque dói. É fácil não. Hoje eu fiz o café para trazer para colher. Imagina, uma cafezeira fazendo café, sentindo o cheiro de café e não tomando café. Só que para mim não está sendo torturante, não. Antigamente era. E eu ficava, vai passar quando eu vou... Não, eu entendi que jejum e propósito não é isso. A gente não tem que estar preocupado quando a gente vai comer. A gente tem que estar preocupado se a gente está como dependente de Deus. Como filhos obedientes dEle. Então eu passei, não sei, eu quero ser dependente de Ti. Eu quero mortificar a minha carne. Minha carne ela não tem que sentir, não. Não tem que fazer o que ela quer, não. E não foram dias fáceis. E deixa eu te dizer mais uma coisa. Para eu encerrar o meu testemunho. Hoje, dia 28 de dezembro, fazem 4 anos que eu vi minha mãe ser guardada por Deus na minha frente. É uma data que para mim não é fácil. Traz dor, traz lembranças, traz sofrimento. Em outros tempos, não sei nem se o pastor Leandro lembrou disso. Em outros tempos eu chegaria no pastor e dizia, pastor, não dá, eu não vou estar bem. Não é um dia legal para mim. A senhora fica comemorando a morte,
O aniversário da morte da sua mãe, não. Mas não tem como eu esquecer. Foi um dia terrível. Foi um dos piores dias da minha vida. Não tem como esquecer. Em outros dias eu diria, pastor Leandro, não dá. Só poderia colocar alguém. Só que eu me comprometi com Deus e eu disse, eu vou na dor. Eu vou no sofrimento. Porque o sacrifício sou eu. E se o sacrifício não for eu não tenho que passar para a igreja. Se a gente não viver primeiro aquilo que Deus propõe para as nossas vidas, a gente não tem o que oferecer para as pessoas. A gente vai oferecer a palavra e Ele, claro, porque Ele vai continuar sendo Ele, mas eu falo de nós mesmos. A gente precisa ser o primeiro testemunho. O primeiro sacrifício, a primeira renúncia. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei se você chegou aqui precisando ter mais profundidade com Deus. Eu também não citei, como eu disse, eu não costumo falar o que eu jejuo. Eu não citei aqui para te incentivar a fazer a mesma coisa. Não, porque é particular. O seu jejum é seu. O de Daniel foi de Daniel. O de Esté foi de Esté. Daniel não fez o jejum de Esté, nem Esté fez o jejum de Daniel. Esse jejum foi o que Deus pediu e cobrou a mim. O seu é com você. Aí é tão engraçado porque eu desativei as redes sociais e teve uma pessoa que disse assim, me bloqueou. Por que me bloqueou? Eu disse, eu? Nem lembrei que estava desativado. Foi porque eu fui procurar, não achei, não sei o que, estou bloqueada. Eu disse, tá não, meu anjo. Está desativado mesmo. Só que você entende que são distrações que diariamente acontecem na nossa vida e muitas vezes a gente coloca no lugar que pertence ao Senhor. Muitas vezes a gente coloca uma série da Netflix no lugar que pertence ao Senhor. A gente passa 2, 3, 4, 5 horas a noite todinha assistindo, mas a gente não abre a palavra de Deus. A gente não tem um relacionamento com Ele. A gente abre o nosso Instagram, começa a rolar lá vídeos e vídeos engraçados e ri, não sei o quê. Passa 2, 3, 4 horas, manda para todo mundo, mas a palavra do Senhor não distribui. Não compartilha. E o que Deus está cobrando de nós, meu irmão e minha irmã, eu acredito que Ele já falou de muitas formas aqui nessa igreja, é não se distraia. Não se distraia com coisas que tomam o lugar do Senhor. Que você possa terminar esse ano de 2025 se comprometendo com Ele a não se distrair mais. Se comprometendo com Ele a se sacrificar assim, a buscar mais, a querer mais, a ter mais intimidade, a mergulhar mais profundo. A andar mais algumas milhas, mesmo que você não esteja mais visualizando aquilo que estava sob seu controle. Tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir resolver não, o único que pode é Deus. E antes de eu passar o microfone para o pastor Leandro, eu vou completar te dizendo, no 6º dia que eu comprometi a fazer o meu jejum, no 6º dia, eu recebi uma ligação solucionando algo que era impossível aos olhos humanos. Entendeu que não era sobre mim, nem quem eu sou, nem o que eu posso, porque eu não posso nada, ou o que eu merecia. É sobre quem Ele é. É sobre a gente se sacrificar, pagar o preço. É sobre a gente buscar, a gente ter intimidade, não por barganha, não porque Ele pode fazer, mas porque Ele faz. Então que você possa sair daqui com alguma chave virada na sua vida, que você possa entrar, em nome de Jesus, o ano de 2026 diferente. É assim minha oração para você. Deus te abençoe.